pessoas lindas! Tenho que dizer a vocês que este é o momento mais feliz do meu dia. É o momento em que eu vou encontrar com vocês para dar a minha aula. E meu coração, ó, bomba! Porque ele está assim com muita saudade. Ele fica bombando assim, ó, dentro de Tia Gil. O coração fica bombando, esperando por esse momento que a gente vai se encontrar para eu dar a minha aula para vocês. E é como, para mim, é como se vocês estivessem aqui, ó, na minha frente, sentados na minha frente. E a gente só dialogando, trocando experiências, conversando, debatendo sobre o assunto, tá? Mas em breve isso vai acontecer, eu tenho certeza. Nossa aula de hoje é bem legal. Nós temos falado muito sobre espaço urbano, espaço rural, a cada dia. Nós conhecemos mais algum aspecto que envolve esses dois espaços. Hoje nós vamos falar sobre a integração entre eles dois. Como assim, Tia Gil, integração? O que faz com que um esteja integrado ao outro, um esteja entrelaçado ao outro? É isso que a gente vai descobrir hoje na aula, certo? Vamos lá. Para falar sobre isso, eu preciso mostrar a vocês o campo e a cidade. Então tá aqui o homem do campo, ele tá fazendo a colheita do milho que ele plantou, certo? E tá aqui o homem da cidade no seu mercadinho, vendendo as mercadorias que ele adquiriu para vender. Então é com essa imagem que nós vamos começar o nosso assunto de hoje. Porque o campo e a cidade estão interligados um ao outro. Por que estão? Vamos descobrir. Espaços interligados. Eu vou mostrar para vocês e vou dizer para vocês que tanto o campo depende da cidade, como a cidade depende do campo. Como assim? O que o homem produz, o que ele planta, o que ele cria, tudo que ele desenvolve no campo, ele transporta para a cidade, certo? Ele vai embora para a cidade com esse material. Então, são frutas, legumes, animais, enfim, uma série de coisas que são produzidos no campo e são enviados para a cidade. Quando esses materiais eles chegam na cidade, eles passam pelo processo de industrialização. A gente falou alguma coisa sobre isso na aula passada. Como assim o processo de industrialização? Porque eles vão direto para a indústria, para que esses materiais sejam transformados em outros tipos de mercadorias. Por exemplo, se ele cria o animal, certo? Quando esse animal ele está já na fase de ir embora para a cidade, então o animal vai para a cidade, ele vai para o matadouro, e do matadouro ele tem diversas áreas que ele vai abranger. Como assim? No matadouro, quando o boi, por exemplo, ele vai para o abate, a primeira coisa que eles fazem quando ele abatem o animal é a retirada do couro, do fígado e do coração. Por que a retirada desses três órgãos? A retirada do couro, porque o couro ele é descamisado. O animal ele é aberto assim, através de um traçado, e é retirado o couro dele como se fosse uma camisa que a gente está tirando. Então aquele couro ele é retirado. Depois que eles retiram o couro do animal, que levam para um determinado setor, eles vão retirar a cabeça e as patas, certo? É retirada a cabeça e as patas, que também vão ter uma outra utilidade. E as vísceras, o que são as vísceras? São a parte do intestino, o coração e o fígado. Essas três partes, esses três órgãos, eles são levados direto para o laboratório. Então, das outras partes, só é feita alguma coisa depois que o resultado do laboratório é feito. O resultado do laboratório é entregue, certo? Que através das vísceras, do coração e do fígado, eles vão descobrir se aquele animal ele tem algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade. Então, se ele tiver com algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, toda aquela parte do material do animal ela é descartada.
o couro, a cabeça, os órgãos, a carne, tudo é descartado, é feito descarte. Mas se o exame de laboratório der que o animal é sadio, então aquelas partes elas vão seguir o seu destino. Por exemplo, no caso do couro, ele vai ser enviado para a indústria de calçados. Da indústria de calçados vai ser produzido sapatos, botas, bolsas, cintos. Enfim, do couro é produzido tudo isso. O que é que sai também? Sai a carne que vai para o matadouro. Então a carne ela vai ser entregue direto ao açougue, aí onde vai ser vendido a parte mesmo da carne, que é a maminha, a alcatra, a picanha e também as outras partes, que é o fígado, o rim, as tripas, não é? Tudo isso é enviado para o açougue para que eles façam a divisão e sejam revendidos. Então, tanto o campo, a cidade depende do campo nesse aspecto. E como assim, tia Gil, o campo depende da cidade? Depois que esses produtos são industrializados, eles voltam para o campo. O homem do campo, ele se veste, o homem do campo, ele se calça. O homem do campo, ele usa cinto, o homem do campo, a mulher do campo usa bolsa. Então, esses produtos, depois que eles vêm para a cidade, eles também, consequentemente, voltam para o campo. Então, eles estão interligados por quê? Porque tanto o campo depende da cidade, como a cidade também depende do campo. Então, eles são interligados um ao outro. Muito bem. Continuando. Vamos entender o que é matéria-prima. O que é matéria-prima? A matéria-prima é o produto que vai sair para ser produzido outros produtos. Por exemplo, a madeira, ela é cortada, certo? Mas ela vai para a produção de móveis, para a produção de artefatos. Então, tudo isso é produzido através da madeira. Assim como o couro. O couro, ele é retirado, como o tia Gil já falou anteriormente, ele vai para a produção de bolsa, de calçados, de cintos, enfim, de uma série de coisas. Então, a matéria-prima é o produto que origina outros produtos. É chamado de matéria-prima, certo? A gente também vai entender o que é o princípio ativo. Eu coloquei aqui uma figura bem legal de uma coisa que todo mundo gosta. Salgadinho. Muito gostoso, muito embora não seja muito legal para a saúde, mas vou confessar a vocês que até tia Gil gosta também. Mas o salgadinho, ele é produzido do milho. Então, o que é o princípio ativo? O princípio ativo é a matéria-prima que mais se destaca na produção daquele produto ou na produção daquele alimento. No caso do salgadinho, o milho é o princípio ativo, porque é o produto que mais compõe o salgadinho é o milho. Então, o milho é o princípio ativo do salgadinho. O princípio ativo é o elemento que mais se evidencia, que mais se destaca naquele alimento que foi produzido, ou naquele remédio que foi produzido. Uma ideia bem legal é vocês pegarem uma bula de remédio, qualquer remédio que vocês tiverem em casa. Peguem a bula do remédio e tentem descobrir qual o princípio ativo daquele remédio. Na bula diz, o princípio ativo daquele remédio foi tal produto químico, foi tal elemento que foi o princípio ativo daquele medicamento. Então fica aí a dica para vocês. Peguem uma bula de qualquer remédio que vocês tiverem em casa, qualquer medicamento, e tentem descobrir qual o princípio ativo que gerou aquele medicamento. Ok? Outra coisa bem interessante também são outras áreas que são envolvidas nessa interligação da cidade com o campo. Eu acho que vocês já ouviram falar no Banco do Nordeste. Qual a participação do Banco do Nordeste, ou até de outros bancos, nessa interligação? Para o produtor do campo, certo? Ele vai precisar de recursos financeiros para cada vez mais ele aumentar a sua produção. Então, o que é que o produtor do campo faz? Ele vai até o banco que mais trabalha com isso é o Banco do Nordeste, tá, gente? O outro também exemplo é o Banco do Brasil. Então, ele vai ao banco solicitar um empréstimo, solicitar um capital de giro para que ele
aumente ainda mais a sua produção. Não é tão simples, não é só ele chegar lá e dizer que quer um empréstimo para aumentar a sua produção. Não, ele tem que se documentar, ele tem que provar que a sua produção tende a crescer cada vez mais, que o capital tende a se multiplicar cada vez mais com o produto que ele trabalha. Para que assim o banco tenha garantias. O banco, a principal garantia do banco vai ser a colheita, certo? Vai ser a produção do homem do campo. Então, se ele não pagar, é um exemplo, o banco fica com aquela produção para ele. Mas o ideal é que o homem do campo pague realmente aquele empréstimo que ele adquiriu, nas parcelas que ele acordou com o banco e com os juros que ele também acordou com o banco, certo? Outra área envolvida é o SEBRAE. Eu acho que vocês já ouviram falar no SEBRAE. O SEBRAE, ele é um centro de pesquisas que trabalha com pequenas e microempresas. Você tem a ideia de montar um negócio. Eu tenho a ideia de montar, Tia Gil, uma sorveteria. Como é que eu faço para montar a minha sorveteria e para que ela gere lucros e que para ela dê certo? Aí eu não sei, eu não faço nem ideia. Você procura o SEBRAE com a ideia que você tem de montar o seu negócio, e o SEBRAE ele vai te orientar em como você pode abrir aquele negócio, como você pode montar aquele negócio e como aquele negócio pode fazer você ter uma lucratividade boa, gerar bons lucros, certo? Então o SEBRAE ele está justamente voltado para essa área, voltado para a área de orientar você, a área de te dizer qual o melhor caminho que você deve seguir para que o seu negócio dê certo. O SEBRAE, essa sigla SEBRAE, significa Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas, certo? Serviço Brasileiro de Apoio a pequenas e microempresas. É o que significa o SEBRAE. O SEBRAE é um órgão assim, muito legal. Há um tempo atrás eu quis montar uma sorveteria. Então, a minha ideia realmente era procurar o SEBRAE para ver assim como eu faria para que o meu negócio desse certo e que ele crescesse cada vez mais. Então, o SEBRAE é muito conhecido, muito conceituado também nesse ramo, tá? Uma outra área envolvida são os serviços de saúde, principalmente para o homem do campo. O homem do campo, que ele cria gado, ele tem que ter o acompanhamento do veterinário. Ele tem que saber, o veterinário ele tem que acompanhar o gado daquele homem do campo, para saber se ele está bem cuidado, se ele está com todas as vacinas em dia, se ele está com a alimentação correta, no caso das rações, né? Se ele está com a alimentação correta, enfim. Se ele está se utilizando de tudo para que aquele animal chegue sadio ao matadouro e, consequentemente, chegue sadio às outras áreas para onde ele vai ser designado, tá? Então, essas são algumas das outras áreas envolvidas desse aspecto da interligação do espaço rural com o espaço urbano, ok? Vamos lá. Outra coisa bem legal é a agroindústria. A agroindústria é onde se processam os produtos de origem pecuária ou agrícola. Ela está integrada ao homem do campo e ao homem da cidade. Como assim, Tia Gil? Tá aqui, ó. Agroindústria significa que o homem do campo, ele pode vender para o próprio campo. Como? Ele pode ter a sua produção de grãos e ele pode vender a sua produção de grãos para a indústria. Então, a produção de grãos dele vai para a indústria para produzir outros grãos. Como assim outros grãos? Um exemplo é a ração. A ração animal é um tipo de grão. Então, o grão sai do campo, vai para a indústria e volta para o campo. Então, quando acontece esse tipo de situação, nós dizemos que ele faz parte da agroindústria. Outra coisa bem legal que acontece na agroindústria é a questão dos frutos. Os frutos, tipo a banana, a goiaba, a manga,
ela sai do campo, vai para a indústria para a produção de doces. Então, ela sai do campo, vai para a indústria para a produção de doces e ela retorna para o campo, porque o homem do campo também come doces. O homem do campo, às vezes, até vende doces. Então, é também uma questão, é também uma parte da agroindústria. A agroindústria é quando o campo e a cidade estão interligados para produzir novos alimentos que voltam para eles mesmos. É a indústria vendendo para a indústria e o campo vendendo para o campo, certo? Ou a indústria produzindo para a indústria ou o campo produzindo para o campo. Então, a gente chama de agroindústria. É esse tipo de negócio, ok? E tia Gil, assim, finaliza a aula com essa imagem bem legal, que é a imagem que tia Gil espera que em breve nós estejamos assim, ó, todos juntinhos, todo mundo sorridente, todo mundo feliz. Quando eu vou terminando a minha aula, a tia Gil vai ficando com o coraçãozinho assim meio apertado de saudades, de tristeza. Mas tia Gil se alegra quando vê essa imagem, porque sabe que em breve a gente vai estar assim, juntinhos. A gente vai poder trocar ideias dos assuntos que a gente elaborou em sala de aula, do que a gente debateu em sala de aula. Eu vou poder conhecer as experiências que vocês já tiveram em relação ao que eu expliquei. E vocês vão poder entender mais vivo, porque eu vou estar com vocês, as experiências que eu já tive em relação ao que eu expliquei. Como no caso que eu falei da sorveteria, né? Que eu tinha a ideia de montar a sorveteria e a minha ideia realmente era procurar o Sebrae. Lembrando que qualquer dúvida para realizar a atividade de casa, é só entrar em contato comigo. Eu também passei um trabalho, tá? Que vai estar na agenda. Se vocês tiverem alguma dificuldade no trabalho, é só entrar em contato comigo. Porque no trabalho eu pedi para que vocês relacionassem 3 itens que são vendidos no espaço rural. Aliás, 3 itens que são vendidos no seu local de moradia, onde vocês moram, que se originam do espaço rural, e explicar como é feito o plantio de cada um deles. Por exemplo, onde eu moro, vende muito doce. Mas como é feito, como é fabricado esse doce? Eu quero saber no meu trabalho eu peço a vocês que vocês escolham 3 itens que são vendidos no local onde vocês moram, que vieram do espaço rural, e como é que eles são produzidos. Tia Gil, onde eu moro, vende muita laranja. Então, como é que essa laranja é produzida? Ela veio do espaço rural. Agora, eu quero saber como ela é produzida. Como é o plantio, como é o acompanhamento daquele plantio, como é a colheita. Eu quero saber tudo isso. Então, esse é o nosso trabalho, tá? Lembrando que é valendo nota, tá, pessoas lindas? Muita saudade de vocês. Vou me despedir, assim, com essa imagem linda, torcendo para essa imagem linda ser realidade em breve, e com um beijo enorme